estamos aqui, meus queridos amigos da TV Rio Mafra, Estúdio TV Rio Mafra. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Vivian Jungles Barbosa, ela que é psicóloga. Ela, olha o currículo da mulher aqui, ó. Ela é coordenadora municipal de saúde mental do município de Rio Negro, tá? Coordenadora do CAPS. Ela é coordenadora do ambulatório de saúde mental e coordenadora do Espaço PEA. A gente está falando aqui sobre transtorno de espectro autista, a gente está falando sobre comida, sobre das restrições alimentares, da desnutrição, de uma série de coisas e dos avanços também que se consegue em relação a tudo isso. Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito bom ter você aqui sempre com a gente, né? Muito bom estarmos juntos falando de saúde mental, falando de pessoas, falando de angústias e assim por diante. Primeiro, Vivian, eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua paixão por cuidar de pessoas, por cuidar de saúde mental. Normalmente tem pessoas, quando a gente fala sobre isso, muitos amigos meus dizem: você é louco, você lidar com esse tipo de coisa. Não sei se falam isso para você também, né? Mas como é que é essa tua paixão aí sobre cuidar de saúde mental? Como é que é? E não apenas isso, coordenar situações, né? Quando a gente fala do CAPS, eu não tenho essa vivência, obviamente, né? Mas o pouco que eu tenho dos pacientes que frequentam o CAPS, e que toda essa demanda, vamos pensar assim, que não é pequena, que é desafiadora, e você nesse posto, coordenando. Como é que é tudo isso? Fala um pouquinho pra gente. Meu Deus, pode começar, né? Uma pergunta bem saúde mental mesmo. Vamos lá, vamos nos organizar. Então, boa noite, né? Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite e realmente eu me vejo uma pessoa apaixonada pela psicologia, apaixonada por falar sobre relações, sobre sentimentos, sobre emoções, né? Sobre o que nós somos, o que nós podemos ser, sobre treinamento de habilidades, mudanças, ciclos, enfim. Tudo que envolve o ser humano é sempre incrível, maravilhoso. Da onde veio essa paixão, eu não sei dizer. Talvez Um acesso de loucura, será? Talvez a gente já nasça, muitas vezes a gente já nasce, acho que predestinado, porque na escolha do meu curso eu nunca tive dúvida. Eu nunca conheci, nunca tive familiar da psicologia, né? E era sempre o que eu quis, nunca pensei em outra coisa e as coisas foram acontecendo, acho que como tem que sempre acontecer, eu só não disse não, só fui, né? A questão da coordenação também, né? Não era algo que eu almejava, mas que aconteceu, eu me coloquei à disposição para isso e os serviços foram aumentando e eu não fui dizendo não e hoje eu tento, né, dar o meu melhor para poder gerenciar esses 3 serviços. A demanda é grande, a demanda é complicada. Eu acho que a gente vive num momento onde as coisas, a sensação que dá é que tá tudo muito à flor da pele, né? Tudo emerge de uma maneira muito rápida e a gente tem que fazer, a saúde pública hoje tem que fazer muitas intervenções. A saúde pública hoje, hoje não, né? A saúde pública, ela trabalha com a questão da prevenção, né? Com a questão do tratamento, do acompanhamento, né? De todo o usuário. E a saúde mental não é diferente. Então, saúde mental, ela tem que acontecer desde lá da unidade básica, do território, passando por serviços que conseguem dar uma assistência, mas que não estão num grau de gravidade que precise, por exemplo, ser um paciente de CAPS, né? Porque a gente sabe que o CAPS ele é um serviço que ele é voltado a atender pessoas portadoras de transtornos mentais graves e persistentes. Então, são pessoas que têm quadros aí da ansiedade, quadros depressivos, que apresentam sintomas que tiram a funcionalidade daquele sujeito, né? A partir do momento que ele estabiliza esse quadro, que ele tem o conhecimento dos seus sintomas e de como gerenciar, mesmo tendo um transtorno mental grave, ele já não precisa mais estar inserido no serviço CAPS. Ele deve voltar lá para a atenção primária e ir retornando novamente, né? Para seguir a sua vida, porque o ser humano, se a gente for pensar hoje, qual ser humano não tem problema, né? Qual ser humano não tem uma dificuldade emocional? Isso faz parte de qualquer um aí que a gente não trata. Eu sempre brinco com os meus pacientes, né? A psicóloga vai na psicóloga. Por quê? Porque é um ser humano, porque também tem seus altos e baixos.
Então a gente necessita disso. Pensando dessa maneira, nada melhor do que eu ter a liberdade, eu ter a possibilidade de andar nesses serviços, né? Então, eu tenho que cuidar da minha qualidade de vida, eu tenho que pensar na minha qualidade de saúde mental, né? E tudo isso é um investimento, eu preciso de conhecimento e eu posso estar lá na atenção básica. Mas de repente aconteceu alguma situação que agravou algo e aí eu preciso de uma atenção um pouquinho mais intensa. Mas aí eu posso ir para um ambulatório de saúde mental, onde eu vou fazer algumas sessões psicoterápicas, acompanhamento com outros profissionais que vão me orientar, me ajudar naquele momento e talvez eu possa voltar lá para o território da unidade de saúde. Ou eu posso ter alguma situação mais grave que me tire da funcionalidade, que eu não consiga mais ir para o meu trabalho, que eu não consiga mais conviver ali, sendo funcional dentro da minha casa, né? Da minha função, e aí eu preciso de uma atenção ainda mais intensiva. Aí eu preciso de uma ajuda medicamentosa, eu preciso da atenção multidisciplinar, e aí eu vou lá no CAPS, né? Mas quando a gente fala de cuidado de saúde mental, ele tem que abranger tudo isso. E hoje a gente tem uma confusão muito grande, que é algo que me angustia muito, que é justamente essa ideia de que qualquer queixa emocional é CAPS. Vai lá no CAPS. Aí a gente tem todo um preconceito, porque liga-se a questão desse cuidado com o ser louco, né? E eu adoro gente louca, eu acho gente louca, assim, a sanidade tá nas loucuras, né? Porque aqueles muito controladinho ali, vendendo uma sanidade mental, isso deixa a gente às vezes meio apreensivo, né? Mas aí tem essa ligação, esse preconceito com a loucura, e aí eu não quero ir, aí eu não vou, e aí já começa a emperrar as coisas, e vai virando uma bola de neve, e daí tem muita gente em sofrimento, mas sem abertura para um cuidado. Às vezes nem sabe que isso existe. E eu quero te fazer muitas perguntas a esse respeito, porque eu acho que é muito importante para o pessoal que está nos assistindo saber o que existe, né, à disposição. Porque muitas pessoas não têm acesso, não têm condição financeira de pagar um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom analista. E essas pessoas precisam dessa assistência, e justamente você, como coordenadora, tem tudo aqui para trazer isso para a gente levar. Esse é um programa de utilidade pública, um programa que tem essa função, e nada melhor do que você estar aqui com a gente, Vivian. Mas antes de eu partir para essas perguntas, eu queria trazer uma frase de um professor meu, Arthur Mendes, que ele fala muito sobre psicologia, psicanálise e amor. Que tem que amar muito, né, o ser humano em si para você se colocar nessa posição. Então, não sei se você concorda comigo, a Bíblia falava, Davidson, tanto, a gente mexe tanto com o nosso conteúdo emocional, a cada paciente que a gente atende, como você disse, psicóloga precisa de psicólogo, né? E o que acontece? E nesse meio do caminho precisa ter muito amor para desempenhar esse papel. Concorda comigo? Concordo muito. Ou é uma loucura minha também? Como todos nós. É uma loucura nossa. Uma loucura nossa. Ótimo. Vivian, nesse tocante aí, já falando um pouquinho do CAPS, né? Mas dessa questão da atenção primária, o que está disponível para a sociedade no geral? Então, uma pessoa que esteja ali passando por crises, vamos dizer assim, de síndrome do pânico, ou um nível de ansiedade muito alto, está num processo depressivo do qual ela não consegue sair, o que ela tem à disposição nessa atenção primária, o que ela pode procurar, o que ela vai encontrar de assistência nesse sentido? Então, vou falar de Rio Negro, que é o espaço onde eu estou, né, Sim. e trabalho. Então, nós em Rio Negro hoje estamos passando por um processo de reorganização de serviços, reorganização e elaboração de novos projetos, né? 2026 aí, né, vem com bastante promessa de mudanças, de aplicação de estratégias novas, porque a gente entende que temos muito para fazer na prevenção. Por mais que a nossa organização e a exigência que vem da população é de que eu procuro médico quando eu estou com dor, quando eu estou doente, eu apresento um sintoma. Mas a gente está falando de prevenção, né? E prevenção é eu ir no médico, eu ir procurar por um suporte, por uma orientação, por uma ajuda antes de apresentar sintomas, que é o que deve acontecer lá na atenção primária, né?
Então, hoje, de saúde mental, a porta de entrada para o cuidado em saúde deve ser a atenção primária. A partir desse atendimento e desse acolhimento que acontece naquele espaço, aonde é avaliado o sujeito, as suas condições, os sintomas, né? E aí, a partir dali, construído um projeto. Então, a partir desses atendimentos que acontecem lá dentro, eles encaminham para outros serviços quando entendido que é necessário. Então, a gente tem agora a discussão e provavelmente a aplicação de estratégias onde a gente vai ter ações de fato de saúde mental, ações coletivas, que é o que compete, né, à atenção primária. Então, assim, rodas de conversa, espaço onde eu tenha profissionais para poder orientar sobre determinada patologia, aquelas coisas, aquelas informações que são mais generalistas, que eu sabendo, você sabendo, cada um vai usar do seu jeito e vai te potencializar, né? Então, ter esses espaços, porque hoje a gente tem uma cobrança muito grande, onde as pessoas, elas querem, elas exigem muitas vezes um atendimento individual psicológico, mas essa modalidade, ela faz parte do processo, mas ela não é a essência de trabalho na saúde pública, né? A gente tem que organizar de uma maneira que abranja ali o maior número de pessoas, onde esses atendimentos específicos, individuais, eles ficam para situações mais graves. Por isso que é importante falar sobre esse tema no sentido de educar e de orientar a população, de entender que o fato de eu estar numa roda de conversa, o fato de eu estar numa palestra onde tem um profissional que está orientando, né, sobre alguma temática que tenha a ver comigo, isso me ajuda a me organizar, saber o que eu vou fazer, ajuda eu a estar com os outros e ser suporte do familiar que não está bem também, né? Quero falar. Tem que dar um break, senão ela não para de falar. Ela vai ficar até meia-noite falando. Eu falo demais. Você falou em prevenção. Como que eu vou saber que eu tenho que fazer prevenção? Como é que eu sei que eu tenho que ir lá no médico? Por exemplo, quando eu estou com uma dorzinha no pé ali assim, eu vou no médico para ver o que é. Essa é a prevenção. Ou então vou fazer um check-up para saber o que eu tenho. Mas nesse caso, por que eu vou lá no CAPS fazer uma prevenção? Como é que eu sei se eu estou ficando louco ou não? O CAPS não trabalha com prevenção, o CAPS trabalha com o tratamento, né? De quadros que eu já tenho um diagnóstico e eu tenho um nível de sofrimento que tirou a funcionalidade daquele sujeito. Aí o local é o CAPS. Quando a gente fala em prevenção de saúde mental, a partir do momento que você nasceu e respirou, a gente já tem que estar fazendo prevenção de saúde mental. E como é que faz isso? A prevenção é eu prestar atenção na qualidade da minha vida, na qualidade das minhas relações. Cuidar de saúde mental, por exemplo, tem a ver com cuidar do corpo, tem a ver com... A gente conversou, né, naquela primeira vez que eu vim aqui, sobre a importância da alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade. Isso já é uma prevenção de saúde mental. Mas aí eu preciso também ter conhecimento de emoções, como são as minhas emoções comigo, como que eu lido com elas ou elas que lidam comigo. Mas o leigo não sabe isso. Mas então, aí a gente vai procurando espaços do tipo... Vou ouvir um podcast, vou procurar... E hoje é muito facilitado, né? A gente acaba tendo muita abertura para pesquisa, para saber sobre isso. Tem uma palestra sobre um profissional que vai falar sobre relação. Por exemplo, agora dia 27, se eu não estou enganada, a gente tem um evento que vai acontecer ali no Espaço das Cidades, que vem uma profissional, acho que é uma psicóloga, que vai falar sobre a questão da saúde mental da mulher no ambiente de trabalho. Então, eu não perder essas oportunidades, né? Porque a gente precisa ter conhecimento para poder aplicar e assim eu vou prevenindo. Então, saúde mental, prevenção de saúde mental tem a ver com essa autoobservação, entender, poxa, eu estou tendo dificuldade aqui em tal situação, na relação em casa como mãe, como esposa, eu não estou dando conta, em vez de eu empurrar com a barriga, ou deixar para amanhã, ou fazer uma renda básica e amanhã é outro dia, de eu entender que eu posso gerenciar isso
e tomar atitudes, ter novos comportamentos para que eu tire lucro, crescimento daquele problema. Infelizmente não é a nossa realidade. A Beth Schobauer está dizendo aqui, ó, boa noite. O Marcos Antônio Paz, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. E mande as perguntas, né? Vivi, quando você falava com o Nelson, eu fui anotando umas questões aqui creio que bastante importantes. Essa questão de terapia coletiva, é importante que o pessoal esteja em casa, que está em casa, saiba um pouco mais como isso funciona. Eu trabalhei com terapia coletiva durante uns 10 anos, mais ou menos, e hoje eu sinto falta, não tenho mais esse tempo para tocar grupos nessa direção. E o que eu escutava das pessoas, o que a gente espera, né? Às vezes a pessoa vai lá e diz, não, eu queria um atendimento individual, eu quero falar da minha vida, eu quero, né, desabafar com alguém, eu não posso falar num grupo, eu trabalhava com um grupo de 20 pessoas, não sei como é que é essa dinâmica lá, via SUS propriamente, né? Mas o que a gente via na prática? Essas pessoas, elas estavam, às vezes a pessoa ficava em silêncio, mas ela escutava o que o outro falava e aquilo que o outro falava mexia com a angústia daquela pessoa. Ou seja, e depois que eu encerrei, muitas das pessoas que participavam ali me procuravam e diziam, Davidson, eu não estou conseguindo administrar, depois que parou a terapia coletiva, eu estou aqui porque eu preciso de uma sessão individual, porque agora eu percebo quando aquela terapia coletiva fazia bem para mim. Então, como você falou, eu acredito que é muito importante quem está em casa entender como funciona uma terapia coletiva, que terapia coletiva funciona, que traz resultados, que alivia, sim, a angústia, nível de ansiedade, depressão, que faz a gente enxergar as coisas de uma forma distinta. Então, eu acho importante, eu sei que você falou um pouco, Vivian, mas a tua experiência dessas pessoas, a experiência dessas pessoas, relatos, né? Para que quem está em casa, peraí, eu vou participar dessa roda de conversa, eu vou conseguir resultados em relação a isso, né? Mas eu concordo contigo, a pessoa está acostumada, não, eu quero um atendimento individual, se não for individual, né, eu não vou obter resultados, e não é isso que a gente vê na prática. Né? E claro que se fosse possível só ofertar atendimento individual, incrível, seria ótimo, mas a gente não tem estrutura, né? E então a gente precisa usar da criatividade, e as questões terapêuticas trazem muitas possibilidades de tratamento, de cuidado, e o principal está em eu poder falar, a fala é extremamente terapêutica, né? Mas o ouvir também. Então, quando eu faço troca, quando eu falo um pouco da minha dor, ou eu reconheço a minha dor no outro, e aí junto com isso, e a questão coletiva de grupo acaba trazendo isso, né? Que é aquela troca e construção de, mas eu passei por isso e fiz isso e trouxe um resultado legal. Olha, eu sei o quanto é difícil, é sofrido, mas eu estou aqui porque eu já passei por isso. Então, essa troca vai construindo na gente, vai trazendo pra gente motivação, né? Eu acho que vai reforçando a questão da resiliência, a gente vai se espelhando um no outro, e tendo esse entendimento, mas também a gente vai construindo, como é que eu vou te dizer, trocas em que eu me motivo, eu me fortaleço, e vou seguindo adiante, né? Claro que nem todo o assunto, nem todo o conteúdo, de fato, eu vou conseguir levar, né? Eu tenho que ter essa diferença. Mas o fato, talvez, eu não levar aquele ponto específico, ele também não deixa de ser atendido nessa troca toda. E nós somos seres que não vivemos sozinhos, né? Então a gente precisa dessa... Deixa eu fazer uma pergunta. Pegando esse gancho aí, o que acontece geralmente, a meu ver, vamos supor, o que é que você pode dizer sobre isso? As pessoas procuram individualmente, ela mesma vai procurar, ou é indicação de algum familiar? Meu marido, minha esposa, ou meu filho está precisando de ajuda. O que é que mais acontece correntemente? O que é mais comum? A pessoa mesmo procurar ajuda ou alguém procurar ajuda para um familiar, um amigo, sei lá o que for? Você sabe que eu nunca fiz esse levantamento, mas assim, vindo da prática ali, dentro do cenário da saúde pública, né?
Geralmente os atendimentos vêm decorrente a alguém dar uma cutucada. Por exemplo, se eu falar da demanda dependência química, eu posso dizer seguramente que quase 100% a procura vem de terceiros e não do sujeito, né? E a questão ali de ideação, suicida, planejamento, tentativa, também essa ajuda acaba vindo de terceiros, né? Em outras situações, aí ali, crises de ansiedade, crises de pânico, acabam sendo procuras espontâneas, né? O sujeito procura ajuda. Depende muito da queixa mesmo. Então, no geral, eu posso dizer que tem uma mistura. Depende do sintoma. Isso. Deixa eu fazer a minha pergunta agora em relação ao que a gente vinha, me perdi um pouco aqui, mas eu já vou me ajustar aqui nesse processo todo. Tá, Vivian, quando você fala lá da terapia coletiva, a gente sabe da importância e reforcei nessa nossa conversa. E a individual, existe esse atendimento também por parte do SUS de Rio Negro? E como que, digamos, a pessoa sai do coletivo para o individual? Isso é só para quem está no CAPS ou na atenção primária também isso existe? Como é que funciona isso? Na atenção primária não tem o atendimento psicológico individual. Aí a gente tem esse atendimento individual, ele acontece no ambulatório de saúde mental, porque assim, ó, dentro das políticas de saúde pública, dentro da questão saúde mental, a gente usa um instrumento chamado estratificação de risco. Então é um questionário onde você avalia pontos daquele sujeito, né? E ele tem uma pontuação. Essa pontuação, dentro da entrevista feita, junto com a observação, vai classificar esse sujeito em baixo risco em saúde mental, médio risco ou alto risco. O baixo risco é aquele que apresenta assim, alguma dificuldade e necessidade de suporte psicológico, emocional, né, de saúde mental. Porque a gente fala psicológico, automaticamente a gente pensa só psicólogo. E a gente está falando de saúde mental, né? Então, esse vai ficar, o baixo risco é aquela demanda que vai ficar dentro da unidade básica de saúde, que daí é por meio dessas atividades. Como hoje a gente não tem dentro da unidade de saúde essas atividades, né, a gente orienta os usuários. Então, a gente tem clube de mães, são aquelas atividades que eu posso fazer independente da saúde estar ofertando, né? Então, a gente fala do lazer, das atividade física, não precisa que a unidade ofereça. Narcóticos anônimos, Isso mesmo. alcoólicos anônimos, isso também entra dentro dessa... Tudo. Questão de participação de igreja, de grupos de apoio, de atividades de lazer, de autocuidado, tá tudo nesse pacote aqui, né? Aqueles que são classificados como médio risco, a gente entende que precisa de um apoio, de um suporte médico e psicológico, às vezes só psicológico, às vezes só médico, dependendo da situação, né? E aí eles são encaminhados para o ambulatório de saúde mental. Claro que na saúde vocês sabem que fila é o que a gente mais tem, né? Mas se tiver fila, fica ali na fila aguardando a sua vaga, e aí esses atendimentos são individuais, tanto o médico quanto o psicólogo, né? E aqueles que são classificados em alto risco é os que vão para o CAPS. E aí o CAPS ele tem uma metodologia diferenciada. Então ele trabalha com saúde mental, somente saúde mental, de segunda a sexta-feira, né? E aí a gente atende desde criança até idosos, incluindo dependência química, tanto infanto-juvenil quanto adulto. Aí a gente não pode misturar clientelas, então a gente precisa organizar uma tabela de atividades, aonde eu proporciono para esses usuários atividades em grupo, proporciono para eles atividades que a gente chama extramuros, que é a questão da socialização, que é a questão de levar eles para fora, tanto no lazer quanto em atividades, né, de conhecimento, de capacitação para o mercado de trabalho, enfim, tudo que vier a gente procura fazer. Essas são as atividades em grupo e as atividades individuais, né? Então, o atendimento médico, ele é sempre individual, né, a consulta médica e atendimentos psicológicos para os casos que se entende que tem uma necessidade. Esses atendimentos psicológicos dentro do CAPS, eles têm o foco dele ele é base na psicoterapia breve. A gente pega o problema, a gente lida com o problema individualmente, porque não dá para tratar no coletivo, mas eu estou incluindo no coletivo ainda, entende? Claro. Então a gente vai dando essa assistência.
vai melhorando, o nosso sonho, né, sempre que a gente mais gosta é dar alta, volta lá para a atenção primária. Se precisar, retorna. Eu queria reforçar essa tua fala, Vivian, das outras alternativas. Como você falou, hoje no mundo digital, tem os podcasts, tem muita gente boa aí, trazendo muitas coisas boas, e é possível, assim como tem muita porcaria na internet, tem muita coisa boa também. E a gente poderia falar até mesmo, muitos pacientes precisam desabafar, às vezes ele não pode falar, né, para a esposa, não pode falar para o filho, às vezes ele vai trazer uma angústia que, para quem que eu vou falar isso? A pessoa já está, os familiares muitas vezes já estão de uma forma disfuncional, e aí você vai trazer mais aquela angústia. Mas para isso, por exemplo, tem os estudantes de psicologia, tem as ordens, né, propriamente, que elas têm essa estrutura de pessoas recém-formadas. Nós temos a questão, né, das empresas que, tudo bem de forma mais obrigatória, mas que bom, estão abrindo esse espaço, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega psicóloga que ela trabalha em empresas, atendendo individualmente aqueles funcionários, né, aqueles servidores que têm vontade de, né? Eu entendo que eu preciso disso. E aí a empresa tem uma organização e faz esses atendimentos. E o quanto isso é importante para a própria empresa, para conseguir resultados, né? Hoje a gente pensa que uma das maiores causas de afastamento é a questão da saúde mental. E ter essa iniciativa da empresa traz resultado para ela mesma, e muito resultado. Um funcionário que está ali com muita ansiedade, ele não consegue render, ele está em depressão também não, e não consegue prestar atenção no que tem que ser feito e assim por diante. E tem um ponto que talvez, eu não sei como que as pessoas vão ouvir, mas eu penso que é importante ser falado. Aqui tudo é importante. É que às vezes tem uma certa rejeição, poxa vida e tal. Mas a gente faz escolhas, na vida a gente é livre de escolhas, né? Quando eu entendo que eu tenho uma necessidade emocional, da onde eu entendo que eu ter uma ajuda profissional é importante para mim, claro que isso vai demandar de um investimento. E às vezes eu fico tão refém, porque não tem vaga lá, porque eu quero assim, que eu não paro para pensar que eu também posso investir nisso, né? E que eu devo investir. Se a gente parar para pensar, a minha psicóloga ela sempre diz isso, né? Porque quando eu comecei a atender no consultório particular, eu tinha muita dificuldade de cobrar serviço. E aí ela sempre dizia assim, olha, é uma questão de escolha. Às vezes a pessoa diz, não, imagina, eu vou pagar 100, 200 numa sessão. Não, eu não vou pagar isso, imagina, é muito caro. Mas não pensa duas vezes antes de comprar uma pizza de sábado, né? Então são escolhas. Eu não deixo de fazer a minha manicure no salão, minha unha em gel e tudo mais. E não estou dizendo que isso é ruim ou que não é importante, mas eu estou falando que nós precisamos priorizar. Então, qual é a prioridade para mim agora? Então, se eu preciso, eu também preciso pensar nesse investimento. E hoje nós temos algumas facilidades. Por exemplo, tem a questão ainda Solumed, eu não sei o nome de outros, Medprev, que tem profissionais que atendem, né? Isso, tem profissionais que têm vagas a valor social, mas eu acabo não fazendo esse movimento. E eu preciso entender que essa responsabilidade desse cuidado, ele é meu. Eu não tenho como transferir, eu não devo transferir isso para o outro, né? Claro que salvo, realmente existem situações que não tem como. Sim, que a pessoa não tem recurso nenhum, né? Mas tem muitos que têm e só não estão priorizando. E cuidar de saúde mental tem que investir, é um investimento. É de suma importância esse investimento, é importante para quem não está assistindo agora nesse momento, para justamente para ver a outra ponta, sabe? Eu gosto de falar do difícil. Em nutrição neuropsiquiátrica a gente tem que fazer escolhas também. Você tem que, o que eu vou comer aqui? Mas é difícil eu comer isso. Você esse tempo atrás eu atendi uma paciente que passou 15 dias na UTI. E ela tinha depletada, vamos dizer assim, deficiências nutricionais graves, né? Eu disse, querida, foi gostoso você ficar na UTI? Mas eu não consigo comer tal coisa, eu não consigo fazer uma refeição tal hora, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Tá, e você gostou da UTI? Estava boa? Entende? Então, quais são as nossas escolhas? O que a gente vai fazer? Ou essa quantidade de medicamentos provocada pela sua desnutrição, tá bem para você assim? Isso tá legal? A mesma coisa a gente pensa, cara, não, eu não vou investir aquele valor na minha saúde mental, mas tá boa a tua crise de ansiedade? Quando você teve pânico no meio da rua, porque o coração disparou,
que você foi parar no UPA achando que estava infartando, isso é legal isso acontecer toda semana, sabe? Todo mês você passar por isso, e aquela irritabilidade que você não consegue acompanhar o teu filho, você não consegue acompanhar tal situação, você não consegue ver isso está bom para você, está legal desse jeito, né? Então, às vezes a gente pega, como você falou, às vezes 100, 200 reais, dependendo da situação, mas a pessoa vai comprar uma cozinha para casa, vai gastar 10 mil, vai trocar de carro, é 10 mil, é 20 mil, e muitas vezes a pessoa traz a prioridade para aquilo, como você disse, que não seja importante, mas esquece da angústia de estar doente mental. E agora vem uma pergunta embalada nisso. Como é que você vê nesse mundo moderno a questão da saúde mental? Como é que teus pacientes chegam para você e como é que você observa? A demanda está crescendo de que forma? Então, para mim, né, esse mundo moderno, ele bagunçou ainda mais, porque ele traz uma ilusão, eu entendo, de uma aproximação, de uma proximidade de vida, de oportunidades, mas que não existe. Na realidade, ela não existe, né? E isso acaba sendo gatilho, acaba provocando, reforçando situações minhas e que acabam aparecendo onde de repente não precisaria. Por exemplo, uma observação, né? Muitos pacientes que eu atendo são jovens adultos e eu brinco com eles também dizendo que dá um negócio na gente, assim, porque são jovens adultos potentes demais, pessoas inteligentíssimas, sabe, com uma profissão aí para voar, né, ir longe, mas que estão maus. Eles estão, como é que eu vou dizer, eles não se veem capazes, eles ficam se espelhando no outro e daí acham que eu não sou bom o suficiente, ou eu carrego crenças de não merecimento, né? E eu acabo deixando de evoluir, acabo deixando de arriscar. A vida é um eterno risco, né? Então, assim, a gente precisa arriscar, a gente precisa, claro que de maneira planejada, porque é importante, né? Mas, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso dar a chance de me abrir para uma perda para poder ganhar, porque caso contrário eu não vou ganhar nunca se eu fugir da perda, né? E eu vejo que a modernidade acaba reforçando muito isso. A maneira que a gente está se relacionando Viviane, desculpa te interromper, mas Imagina. a causa disso tudo, o que você teria com a tua experiência e todo esse processo, o que provoca tudo isso? Que grande loucura é essa que a gente está vivendo, né? E o que é o vilão? Ou quais são os vilões disso tudo, desse mundo moderno? É a falta da estrutura, porque a ausência de pais, é a internet que coloca uma série de atribuições na cabeça da gente que ninguém consegue cumprir. Você falou de adolescentes, né? A gente vê muito assim um crescimento narcisista absurdo. Então, as pessoas, o que é, no teu ver, a grande causa, se é que a gente pode colocar dessa maneira, dessa loucura total? Eu entendo que a gente não vai achar uma causa, eu penso que as causas elas são múltiplas mesmo, né? Então é a questão, sim, da falta de uma base mais estruturada, mais firme. Então a gente vai falar sobre a questão das crises, né? Dos rompimentos familiares, dos conflitos familiares, dessa geração que vem de pais e mães muito inseguros ou com uma necessidade muito grande de ser aprovado, de ser o pai e a mãe legal. A gente perdeu a mão, a gente não pode mais se frustrar e nem frustrar ninguém, sabendo que frustração é extremamente importante. A gente tem a questão hoje da tecnologia e da internet, como a gente conversou, né, naquele encontro, que altera completamente. A neurociência vem aí para dizer o quanto o nosso cérebro está viciado em dopamina, né? Que então são aqueles picos rápidos, mas que não se mantêm, e eu já tenho que estar procurando um prazer novo, uma coisa nova, isso gera uma insatisfação crônica, é uma coisinha agarrada na outra, né? E que vai levando e do meu ponto de vista, transformou todo esse caos. O Dr. Augusto Cury tem uma frase que diz que nós vivemos um hospício a céu aberto, né? Isso mesmo. E realmente como é que é? A revolução
da psiquiatria, né, que acabou com os manicômios, mas eles estão aí, né, do lado, a gente abre a porta, eles estão aí a céu aberto, e infelizmente algumas pessoas procuram ajudas, outras não, né, algumas estão mergulhadas em suas casas e por trás de uma máscara angustiante a todo instante, e como é importante quem está em casa nos assistindo parar para observar isso, investir em saúde mental, seja através da rede pública ou privada, ou como quer que possa ser, ou seja através de material de qualidade na internet, mas a importância de você trabalhar com tudo isso. Vivian, eu queria te agradecer, assim, a gente queria falar de outro assunto, que a gente já falou sobre as angústias de Fica preparada para outro assunto. Ah, é? Opa, então por favor, Vivian, vamos falar sobre isso. Podemos deixar para uma próxima. Deixa eu ver o Nelson aqui, que Nós estamos vamos assistindo deixar aqui. com um gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais, Nelson? Isso aí. E outra coisa, eu estou aparecendo lá no espelho agora. Na verdade, você falou em hospício semiaberto, né? Acho que os loucos, entre aspas, somos nós, né? Somos nós mesmos, né? Então, eu queria dizer para a Vivian falar sobre o seu projeto, para finalizar o seu projeto aí do ano que vem, para o começo do ano. Qual seria o seu projeto aí? Então, nós temos o janeiro, que é o Janeiro Branco, que é voltado a temáticas, né, do cuidado de saúde mental, dessa reflexão toda. E aí, janeiro é um mês que a galera tá de férias, então não dá para fazer muita ação onde a gente convida, é presencial. E aí a gente organizou, então, o Serviço CAPS, né, de fazer um seminário com temáticas. Porque daí a gente joga na rede, fica na rede, quem quiser vai ouvir, vai assistir, né, quando puder, mas de maneira a vir contribuir com informações que realmente, que a gente possa pegar aquela informação, trazer e fazer diferença, né. Ainda eu não sei quem as pessoas que vão participar, quais os temas. A única parceria que eu fiz foi com o Nelson, que é ele que vai nos ajudar a fazer essa gravação, né? Como uma forma, claro que entre outras ações pequenas, mas como uma forma de a gente aproveitar do Janeiro Branco para poder falar mais sobre saúde mental, que é um tema importantíssimo de ser falado, né? Eu acho que quanto mais fala, mais assunto vem, né? E a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando e seria pouco em função da necessidade e das pessoas acordarem um pouco mais para a necessidade de olhar para isso e de cuidar o quanto antes e evitar que a situação se agrave e chegue a fatos que nós não queremos. É isso, Vivian? Isso mesmo, é olhar para a nossa vida, né, e fazer uma avaliação dela. Então, se não está bem, por que eu não paro e não penso em um novo jeito de fazer, né? Por que eu não paro e assumo que sozinho eu não consigo pensar, porque está pesado, porque está carregado, ou porque eu não tenho conteúdo suficiente para fazer isso? Então eu não posso sozinho, então vamos procurar um caminho, né? Vamos procurar alguém para a gente poder fazer uma troca. A psicoterapia, a terapia é muito isso, é uma troca. Nós, terapeutas, a gente não tem respostas para nada, né? A gente vai construindo junto. E o que fortalece o sujeito é essa abertura que ele dá para ele entender quem ele é, aceitar o que ele é. Eu sempre trago que a gente não muda o que a gente é. Como base, como essência, a gente é o que é. Mas a maneira que a gente lida com isso é que faz toda a diferença, né? Então, cada pessoa que consiga olhar para si e admitir aquilo que cabe a si, que faça. E que quando abre esse espaço, que não vá resistente também. Porque tem muitas pessoas que vão resistentes para o processo. Lá no CAPS, outra fala que eu tenho com os usuários e quando eu tenho reuniões de rede e tudo mais, frequentar serviço não é fazer tratamento. Tem uma diferença muito grande. Porque às vezes as pessoas perguntam, a justiça pergunta, frequenta certinho o serviço? Frequenta. Mas frequentar não é fazer tratamento. Porque tratamento é eu colocar em ação fora daquele ambiente, tudo aquilo que eu fui trazendo de aprendizagem. Querer participar, querer estar presente ali naquele instante e estar aberto para aquelas ideias novas, para aquelas modificações. E muitas vezes a pessoa vem, que o Nelson perguntou, né, falou, mas é a mãe que mandou, o pai, o irmão, a esposa, né? Eu já tive vezes de eu dizer para o paciente, olha, meu querido,
não dá. Desse jeito que você está, a gente não vai sair do lugar nenhum. Eu vou pegar o teu dinheiro, mas eu não vou conseguir te ajudar. Então, no dia que você quiser, e não que seja a sua esposa que queira, né? Ela quer muito que você se trate, mas você não quer se tratar, a gente não pode continuar dessa maneira. Então, às vezes a pessoa vem porque teve uma exigência, seja ela familiar ou judicial, como você colocou, mas a pessoa não quer. E agora, e esse não quer também, claro, daria um outro podcast aqui, né? Verdade. A gente se pergunta por quê, muitas vezes a pessoa não quer e a gente julga, né? Diz, não, essa pessoa não quer, essa pessoa é vagabunda, essa pessoa não quer fazer aquilo, mas não sabe o que a pessoa passou lá E isso na não é infância de forma, provocou isso, não é de né? forma consciente, né? Muitas dessas resistências, a gente sabe que tá, que a gente brinca, o jeitão de ser do outro, né? Então o outro é resistente. E eu não preciso entender de onde vem a resistência, mas eu preciso entender que eu preciso me abrir, preciso me colocar, esse arriscar, né? E aí assim eu acredito que a gente vai conseguindo transformar as coisas. Mexer, levar esse amor, né? Sim, Essa isso forma mesmo. de amar, né, distinta, e que a pessoa esteja disposta a se amar também. Porque saúde mental é um ato de amor. Precisamos de muito auto-amor mesmo, Muito com certeza. auto-amor, com toda certeza. Qual a sua mensagem final? A sua Eu ia perguntar isso. Essa é a pergunta que eu ia fazer para a vida, não dá nada. Gente, a minha mensagem final é: pessoas, né? Olhem para si, se valorizem, entendam que vocês são pessoas que merecem autocuidado, que merecem esse auto-amor e que isso não está nas mãos do outro, mas está em si, né? Eu ouvi um quadrinho no Instagram e eu repeti um monte essa semana, é só terça-feira, eu já repeti um monte e vou repetir de novo, que dizia assim: o seu filho vive sem você, segue a vida sem você, a sua família, o seu esposo, o seu trabalho, mas você não vive sem você. E isso traz a reflexão que muitas vezes a gente entende como um egoísmo, né? Mas que não é. A gente precisa se priorizar. Até a gente sempre tem aquela frase repetida de que eu só amo o próximo quando eu me amo. Caso contrário, eu não tenho essa habilidade. Então, se priorizem, se cuidem, né? Se entendem que tá difícil, que não consegue sozinho, que tá muito nebuloso enxergar as coisas, está aí a rede de saúde pública, está aí os terapeutas no mundo particular, está aí os trabalhos voluntários, está aí a universidade, de repente, que tem aberto serviços também. Então, procurem, né? Deem esse passo. Acho que dar o primeiro passo já vai fazer uma diferença muito grande. E nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é seu espaço da TV Rio Mafra, estúdio. Obrigado mais uma vez, Vivian. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado, Nelson. Finalizamos por hoje o nosso trabalho. Tenha uma excelente semana.